Estamos numa série especial sobre Nisto Cremos e nesta série estamos aprendendo sobre as principais crenças dos adventistas. O tema de hoje, a lei de Deus. É a 18ª crença fundamental dos adventistas, a lei de Deus. Mas antes de avançarmos no assunto, ora comigo, vamos pedir a bênção de Deus para o estudo? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos abençoe enquanto aprendemos mais da Tua vontade para a nossa vida. Guarda-nos, Pai, em Teu amor e abençoe cada amigo e cada amiga que está orando comigo agora. Que a Tua bênção nos alcance. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Então hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a lei de Deus. Ao conceder a lei no Monte Sinai, Deus não apenas revelou a si mesmo como a majestosa e suprema autoridade do universo, Ele também se revelou como o Redentor de seu povo. E é por isso que em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 a 17, você tem ali os 10 mandamentos, mas antes de pronunciar os mandamentos, em Êxodo 20, verso 2, Deus se revela, dizendo: Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito. Então Deus libertou seu povo da escravidão para que o seu povo andasse nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor tem a ver com obedecer à sua lei. Por isso o tema de hoje é um tema muito importante. Importante porque mesmo no mundo cristão hoje, nós temos muitas pessoas que não estão ensinando a vigência da lei de Deus. E alguns até estão combatendo a lei de Deus. É claro que esses que combatem a lei de Deus prestam um desserviço ao cristianismo. A lei de Deus é tão eterna quanto o próprio Deus. Ela é o fundamento do seu governo. E falar contra a lei de Deus é falar contra o próprio Deus. Na realidade, há uma estratégia diabólica por detrás de tudo isso, daqueles que combatem a lei de Deus. A lei de Deus deve ser entendida, compreendida e estudada com equilíbrio. Quem gosta de extremos é o diabo. E nesse tema, muitas vezes o diabo quer nos levar a um extremo, rejeitando a lei de Deus, dizendo que ela não mais tem valor, que foi abolida. E existe às vezes um outro extremo que o diabo quer levar. É ensinar que você é salvo por obedecer aos 10 mandamentos. Hoje, você vai ter a oportunidade de conhecer esse tema com equilíbrio e entender bem o que pensam os adventistas a respeito da lei. Então vamos avançar em nosso estudo e vamos entender melhor esse assunto. Primeiro, a Bíblia deixa clara que a lei de Deus é um reflexo do seu caráter. Os 10 mandamentos apresentam o padrão divino moral de conduta para a humanidade. A lei possui os mesmos atributos que aparecem para o próprio Deus. Ela é espiritual, diz Paulo em Romanos 7,14. Portanto, somente aqueles que são espirituais e revelam os frutos do Espírito é que podem obedecer. As leis humanas abrangem apenas atos públicos, mas os 10 mandamentos são ilimitados. E esse ilimitados, entre aspas, quer dizer que ela não está circunscrita a um ambiente. Por exemplo, ao ambiente público. A lei de Deus é uma lei que tem vigência em todo tempo e em todo lugar. A lei de Deus não se importa onde quer que você esteja e que ação você está cometendo. Por exemplo, uma infração, às vezes, se não vista, não pode ser acusada, condenada, alguém ser julgado por isso. A lei de Deus não. Em todo tempo e lugar nós somos sujeitos a ela. É por isso que nós estamos dizendo que a lei de Deus é espiritual e ela transcende tempo e espaço. Ela é eterna como eterno é o próprio Deus. E ela é o padrão de moral e ética para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador pessoal. O que mais a palavra de Deus nos ensina sobre a lei de Deus? Ela é positiva. O Decálogo é mais que simplesmente uma série de proibições. Ele contém princípios de longo alcance. Portanto, a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado
da misericórdia. Eu vou te ajudar a entender um pouco mais isso. Por trás de cada não da lei de Deus, existe uma verdadeira bênção para os filhos de Deus. Vou dar um exemplo. Quando a lei de Deus diz não matarás no 6º mandamento, ela está proibindo qualquer um dos 7 bilhões de habitantes do planeta atentar contra a sua vida. Ela é uma cerca de proteção. Quando a lei de Deus diz não furtarás, ela está proibindo qualquer pessoa se apossar daquilo que é seu. Quando a lei de Deus diz não adulterarás, ela está proibindo qualquer pessoa no planeta a envolver-se com a sua esposa, com o seu esposo. Então a lei é uma cerca de proteção. E nós devemos olhar mais o lado protetivo da lei do que o lado proibitivo, como alguns querem enfatizar. Então, como eu disse, por detrás de cada não da lei de Deus, existe uma bênção para aqueles que a obedecem, para aqueles que estão seguindo. A palavra de Deus diz mais. Diz que os 10 mandamentos são amplos em sua abrangência, mas tão breves que até mesmo uma criança pode facilmente memorizá-las. Mas, ainda assim, são tão amplos que abrangem a qualquer pecado possível. Essa é a simplicidade da lei. É ampla, abrange a qualquer pecado possível de se cometer, mas é simples, que até uma criança pode decorar. Inclusive, no domingo passado, eu estive num encontro de desbravadores, que são jovens de 10 a 15 anos da Igreja Adventista, e para aqueles garotos de 11 anos que fazem parte do clube de desbravadores, uma das tarefas dadas para essas crianças é memorizar os 10 mandamentos da lei de Deus. Até uma criança pode memorizar os 10 mandamentos, porque são simples, são breves, ao mesmo tempo são amplos e abrangem a qualquer pecado possível. Um outro propósito da lei é revelar a vontade do Senhor. Na realidade, ou na qualidade de expressão do caráter e do amor de Deus, os 10 mandamentos revelam sua vontade e propósito para a humanidade e demandam obediência. Em Tiago 2,10, Tiago escreve: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na nossa matemática, 10 menos 1 é 9. Na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Ou seja, se nós não obedecemos todos os 10 mandamentos, quebramos apenas um, a lei é quebrada. Não importa se você quebra 1, 2 ou 3, a lei é quebrada. É como uma corrente de 10 elos, né? A gente sempre ilustra assim. Se você tem uma corrente de 10 elos, para você quebrar a corrente, você não precisa quebrar 2 elos. Um elo que se parta, a corrente se separa. Assim também é a lei de Deus. Isso nos fala da sua unidade, da harmonia dos seus conceitos, dos seus mandamentos. A lei de Deus é um espelho do seu caráter. Ela é um padrão do julgamento. Somente a consciência aferida de acordo com o grande padrão divino pode evitar que mergulhemos no pecado. Então ela funciona como um padrão moral. Também aponta para o pecado. Sem os 10 mandamentos, as pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus, nem sua própria culpa ou necessidade de experimentar o arrependimento. A lei funciona como uma espécie de espelho. Você, quando está diante de um espelho, o espelho mostra se você está com o rosto sujo ou limpo. E se por acaso você tem uma mancha no rosto, o espelho mostrará a mancha, mas o espelho não vai limpar a mancha. A lei de Deus ela serve para mostrar que você está em pecado e a necessidade que você tem de ir a Cristo. Ele sim pode perdoar e purificar você. É por isso que o apóstolo Paulo usa a seguinte expressão: a lei de Deus nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Essa expressão do apóstolo Paulo, aio, ela é uma expressão que se referia a um empregado da casa responsável por levar as crianças até a sinagoga. Era um tutor, era um guia. Então o aio pegava a criança em casa, levava para a escola e depois a trazia para casa. Paulo diz: a lei de Deus nos serviu de aio.
ela nos leva até Cristo, ela mostra o pecado e nos leva a Cristo. E é Cristo quem pode nos purificar. Então, o pensamento bíblico é que a lei de Deus não salva. Ela não salva. Ela é um padrão moral de conduta, ela não salva. Ela mostra quando a pessoa está em pecado. E quando alguém está em pecado por transgredir alguns dos seus mandamentos, ele tem a necessidade agora de buscar a Cristo. É Cristo quem perdoa o pecado, é Cristo quem justifica, é Cristo quem purifica. A função da lei é esta, é nos mostrar que estamos em pecado. Por isso ela não salva, mas ela aponta quem está em necessidade de correção. Assim a gente começa a compreender melhor o papel da lei à luz da Bíblia. A lei também provê genuína liberdade. Viver dentro dos limites estabelecidos pela lei de Deus significa liberdade do pecado. Tiago referiu-se ao decálogo como a lei perfeita ou lei da liberdade. Então a lei de Deus ela é perfeita, ela é a lei da liberdade. Nós de fato somos livres quando vivemos de acordo com essa lei. Deixa eu dar um exemplo bem claro para você. Se você é um motorista e que está numa rodovia onde a velocidade máxima permitida é 110 e você viaja o tempo inteiro a 100, 108, 110, você está protegido pela lei. A lei não te acusa. A lei não tem o que pegar de você. É por isso que nós dizemos que quando você comete uma infração, você se torna objeto da lei, debaixo da lei. Algumas pessoas por aí querem dizer que nós não precisamos mais obedecer à lei porque hoje estamos debaixo da graça. Na realidade, o que elas não percebem é que elas estão de fato debaixo da lei. Porque quando você não guarda o mandamento, a lei te acusa. A lei de trânsito no Brasil não pode acusar alguém que numa rodovia de 120 viaja a 110. Então ele não está agora sendo acusado por esta lei. Ele está livre. Ele não tem o peso da culpa porque não está cometendo infração. Agora, aquele que não trafega no limite de velocidade e, por exemplo, andasse numa rodovia dessa a 150 por hora, a lei estava o acusando de uma transgressão. Ele sim estaria debaixo da lei. Então você está debaixo da lei é quando você não obedece. Quem obedece não é acusado pela lei. Esse está debaixo da graça, não da lei. Você percebe como o argumento é frágil para tentar invalidar a lei de Deus? Bom, o que mais podemos aprender hoje? Sobre a perpetuidade da lei. Uma vez que a lei moral dos 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, seus princípios não podem ser temporários ou situacionais. Antes, são absolutos, imutáveis e permanentemente válidos para a humanidade. Você já ouviu alguém querer te ensinar que a lei de Deus foi dada para o povo de Israel? Você já ouviu alguém dizer que a lei de Deus ela teve validade até a cruz ou até os dias de João Batista e que hoje ela não tem mais validade? Isso é uma verdadeira aberração teológica. A Bíblia ensina que a lei de Deus é eterna. Isaías nos diz que a lei do Senhor é perfeita. Isaías diz que passa-se a flor, seca-se a sua erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aquilo que Deus estabeleceu como verdade será verdade eternamente. A lei do Senhor é perfeita, diz o salmista. Ela não pode ser melhorada. Nesse aspecto, qualquer pessoa que ensina que ela foi mudada, ou que ela pode ser mudada de acordo com as intenções ou os desejos da humanidade, não sabe o que está falando. A lei de Deus ela é eterna. Olha, por exemplo, antes do Sinai. O Gênesis mostra que os 10 mandamentos eram perfeitamente conhecidos antes do Sinai. Esse livro torna claro que as pessoas compreendiam, antes de Deus conceder o decálogo, que os atos ali proibidos eram maus. E você vai encontrar no livro de Gênesis, por exemplo, Deus condenando Caim matar Abel.
Deus condenou o homicídio porque havia um mandamento que proibia isso. Você vai encontrar no Gênesis Deus condenando a atitude de Faraó quando tentou tomar por esposa a esposa de Abraão. Ali estava claramente estabelecido o adultério como sendo uma proibição divina. Então você tem sim os mandamentos mesmo antes que eles fossem entregues. Já no Sinai, a lei foi entregue diretamente em termos simples e claros por causa das transgressões, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Na realidade, quando Deus escolhe transcrever a lei, que já era conhecida, a intenção de Deus é que esse conhecimento fosse perpetuado e não se perdesse com o passar do tempo. E antes do retorno de Cristo, a Bíblia fala que a lei de Deus seria o objeto dos ataques satânicos e que sua guerra contra ela alcançaria o clímax justamente antes do segundo advento. E estamos vivendo exatamente esta profecia. Em Daniel capítulo 7, verso 25, o profeta falando do anticristo diz que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Ou seja, haveria uma tentativa de se mudar a lei de Deus. E isso hoje está acontecendo. Você tem pessoas tentando invalidar certos mandamentos da lei de Deus, se não toda ela. É por isso que você tem que pegar a sua Bíblia e com espírito de oração ir lá para Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17 e descobrir na fonte primária qual é a vontade de Deus para a sua vida. Até mesmo líderes religiosos estão distorcendo a verdade e estão levando pessoas para o caminho errado em relação à sua postura com relação à lei de Deus. Por isso, meu amigo, nós não podemos confiar em ninguém. Nós temos que confiar na palavra do Senhor, porque a nossa salvação é individual e eu não posso delegá-la a qualquer pessoa. Eu tenho que me interessar pela palavra e deixar que ela seja autoridade na minha vida. O que mais podemos aprender hoje sobre a lei? A salvação é um dom que vem pela graça, através da fé, e não depende das obras da lei. A gente aprende isso em Efésios 2:8. Ao longo de toda a Escritura existe perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, cada um deles confirmando o outro. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, nós somos salvos é pela graça. E para ficar bem mais claro esse ensino, Paulo continua no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pela obediência à lei. E quem ensina que você tem que obedecer para ser salvo, não está ensinando com base na Bíblia. Agora, aquele que é salvo, ele é salvo para obedecer, porque nós não somos salvos pela lei, mas por ela seremos julgados. A palavra de Deus mostra essa harmonia. Mesmo antes do Sinai, quando Adão e Eva pecaram, Deus respondeu às suas necessidades, não anulando sua lei. Ao contrário, ofereceu-lhes o Evangelho que os restauraria à comunhão e à obediência relacionadas com ele. Então lá foi prometido um Messias, um Salvador, para pagar o preço do pecado que eles haviam cometido. E do Sinai até a morte de Cristo, os transgressores do Decálogo encontravam esperança, perdão e purificação pela fé no Evangelho, retratado nos serviços do santuário, desempenhados através da lei cerimonial. Então você sabe muito bem como funcionava. Quando alguém pecava, ia até o santuário, levava um animal e na morte do animal, ele então alcançava o perdão do seu pecado. Esse evangelho era pregado através dos símbolos do santuário, das cerimônias do santuário. Quando veio Cristo, ele veio cumprir todo o papel tipológico desses sacrifícios. É por isso que João Batista vai declarar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não existe essa história
de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e agora Cristo veio e somos salvos pela graça. A graça sempre esteve presente, desde Gênesis capítulo 3. Naquelas vestes de peles de animais que Deus fez para Adão e Eva, já estava retratada a justiça de Cristo, que viria para substituir as folhas de figueira ou as vestes de folhas de figueira que Adão e Eva cozeram para si. Você está entendendo? Não adianta tentar mascarar. O ser humano não resolve o problema do pecado. Só Deus pode resolvê-lo. E isso era ensinado desde o Gênesis, a salvação pela graça. Depois da cruz, muitos cristãos têm percebido, e a Bíblia indica que enquanto a morte de Cristo aboliu a lei cerimonial, essa mesma morte afirmou a continuidade da lei moral. Quais são as evidências disso? Primeiro, quando Cristo morreu, cumpriu os simbolismos proféticos do sistema sacrificial. O tipo encontrou o antítipo e as leis cerimoniais chegaram ao fim. Até a cruz, as pessoas deveriam demonstrar sua fé no Messias vindouro, sacrificando animais. Agora que o Cordeiro de Deus foi imolado, o sistema mudou. De lá para cá não temos mais que sacrificar animais. A lei cerimonial teve o seu cumprimento. Agora nós, pela fé, acreditamos que Cristo está no santuário celestial e vamos a Ele em busca de perdão e salvação. Um outro detalhe. Não devemos imaginar que a vinda de Cristo nos libertou da autoridade da lei, dizia Calvino, pois ela é a regra eterna de toda a vida devota e santa e deve, portanto, ser tão imutável quanto a justiça de Deus. É isso que Calvino está declarando. A lei não pode ser mudada. Depois da cruz, a morte de Cristo exaltou a lei, evidenciando sua autoridade universal. Se o decálogo pudesse ser alterado, ele não precisaria haver morrido. Essa mesma verdade se aplicou lá no Jardim do Éden. Se Adão e Eva pudessem ser salvos sem derramamento de sangue, Deus teria mudado sua lei. Mas as leis de Deus não podem ser mudadas. As leis de Deus são eternas. Assim, a obediência à lei é fruto da salvação em Cristo. Os crentes que compreendem o valor atribuído por Cristo à lei e as bênçãos resultantes da obediência serão fortemente motivados a desenvolver a vida cristã efetiva. E, de fato, a nossa vida cristã se torna efetiva quando nos pautamos na lei de Deus, quando ela é a norma de ensino, a nossa regra de fé. Cristo tinha na mais alta consideração os 10 mandamentos. Compreendemos assim que Cristo veio não apenas redimir o homem, como também vindicar a autoridade e a santidade da lei de Deus. Em Mateus capítulo 5, por exemplo, verso 17 e 18, Jesus declara: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim mudar, vim cumprir. E Jesus de fato cumpriu toda a lei. Ele mesmo disse para os seus acusadores: quem de vocês me convence do pecado? Em outras palavras, quem de vocês pode apontar em mim um único pecado sequer? Sim, Jesus nunca cometeu pecado, porque a sua vida sempre foi pautada pela lei de Deus. Em João 14,15 ele também declara: se vós me amais, guardareis os meus mandamentos, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Você percebe que não é uma questão legalista? A gente não está guardando a lei de Deus para ser salvo. Nós estamos sendo salvos para obedecer. É muito diferente. A palavra de Deus nos ensina maravilhas a respeito da lei. E hoje nós estamos entendendo que há uma bênção especial para aqueles que obedecem. A obediência, ela desenvolve caracteres cristãos e produz um senso de bem-estar, fazendo com que os crentes cresçam e sejam transformados à imagem de Deus. Essa transformação testemunha da efetividade do poder de Cristo. Portanto, meus amigos, as bênçãos da obediência são iluminação e sabedoria, paz no coração, vida moral pura, proteção face à enfermidade e as orações atendidas.
Quantas bênçãos são decorrentes da obediência à lei de Deus. Por outro lado, se desobedecemos, haveremos de colher os frutos da desobediência. E você, o que pensa sobre a lei? Você concorda que esta lei é perfeita e justa? Você está disposto hoje a viver a vida de acordo com esses princípios do Decálogo? Sim, prezados amigos e amigas, a lei de Deus é uma expressão do seu caráter, tão eterna quanto o próprio Deus. Está em vigência em todos os seus mandamentos. Se alguém ensinar para você diferente, muito cuidado com isso. E eu espero que hoje, depois de aprendermos mais sobre esse assunto, nós façamos firme propósito de vivermos a obediência como a palavra de Deus nos prescreve, como um resultado da salvação que nós temos em Cristo. Vamos orar por isso hoje? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque hoje aprendemos a respeito da lei e da sua vigência. Que nós possamos pautar a nossa vida de acordo com o Teu decálogo e encontrarmos nessa obediência paz, felicidade e prosperidade. Cuida de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.